O nome do técnico Fernando Diniz ganha cada vez mais força nos bastidores da CBF. O técnico do Fluminense vem sendo muito elogiado e me falaram que é uma escolha natural. Caso... Diniz? Na minha opinião, Diniz. É a cara da seleção brasileira, futebol alegre, inovador, não tira aquele jeito moleque do futebol brasileiro. Então, eu daria uma oportunidade a ele. Não concordo com o treinador estrangeiro. E você, Adeco? Mas eu acho que o único jeito do Brasil construir algo além do título, no sentido de transferir para o futebol mundial e recuperar, de certa forma, uma imagem do país, do futebol, de algo inovador que seja disruptivo, é com o Fernando Diniz. Assim que acabou a Copa do Mundo, me perguntaram qual treinador brasileiro que você falaria? Diniz. Brasileiro. Do Flamengo! Gabigol! É o gol da classificação do... O título do Campeonato Carioca, coroado por uma virada histórica sobre o maior rival em um jogo de almanaque. Uma noite mágica no Maracanã, que viu o Fluminense apequenar o gigantesco River Plate, com a maior goleada sofrida pelos argentinos na história da Libertadores. Esses foram dois momentos capitais que levaram Fernando Diniz ao posto de queridinho da crítica especializada, durante o melhor momento de sua carreira como treinador de futebol. O ex-jogador foi comparado a Pepe Guardiola e requisitado por muitos para assumir o cargo de comandante da seleção brasileira. A filosofia de jogo, batizada de dinizismo, era unanimidade, enaltecida por 11 a cada 10 cronistas esportivos. Após uma eliminação precoce na Copa do Brasil, contra o mesmo arquirrival derrotado no estadual, e uma sequência de resultados negativos no Brasileirão e na Libertadores, a ascensão meteórica de Fernando Diniz pisou no freio. No próximo dia 27 de junho, o Fluminense joga a vida no Maracanã contra o Sporting Cristal do Peru, e uma derrota pode representar, além da eliminação no torneio mais importante do continente, o estremecimento definitivo do dinizismo enquanto filosofia futebolística. O ano tricolor está em xeque. Mas o que aconteceu? Vamos desfazer esse nó tático e explicar como o Diniz foi de favorito ao cargo na seleção a pressionado pelo desempenho tricolor dentro das 4 linhas. Antes de nos debruçarmos sobre o que deu errado, é necessário entender como funciona o padrão tático do Fluminense de Diniz. É um time que preza, sobretudo, pela manutenção da posse de bola. Apesar disso, não é uma equipe que costuma desacelerar as jogadas. Pelo contrário, os jogadores trabalham com toques rápidos, curtos, tabelas e movimentação constante. Além disso, com exceção dos zagueiros centrais, é uma equipe que flutua pelo gramado sem apego às posições originais. Laterais caem para o meio e armam o jogo constantemente. Volantes sobem e descem o tempo inteiro. Pontas vêm buscar a bola no campo de defesa. E sem a pelota, todos, sem exceção, marcam com muita intensidade para tentar recuperar a posse o mais rápido possível. É cansativo apenas de descrever esse trabalho todo. Imagina aplicar. O canal gringo da Purist Football fez uma descrição detalhada da tática dinizista. O card está aparecendo na sua tela e também se encontra na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar. O volante Alexander levou as mãos ao joelho e foi às lágrimas no gramado do Mineirão durante a vitória do Fluminense por 2-0 sobre o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. O jovem, de 19 anos, havia se transformado em peça fundamental no esquema de Diniz. Antes improvisado na lateral esquerda, o moleque de Xerém passou a atuar em sua posição de origem com a chegada de Marcelo às Laranjeiras. O time subiu de produção. Alexander, autor do último gol no chocolate sobre o Flamengo na final do Carioca, era o motorzinho do time. Cada jogada do Fluminense, fosse no ataque ou na defesa, o narrador iria chamar o nome dele na TV ao menos uma vez. Com essa habilidade de se multiplicar em campo, aliada à forte cobertura defensiva e presença ofensiva de qualidade, definiam o jovem como que os ingleses gostam de chamar de box-to-box midfielder, ou meia que vai de área a área. Um jogador com tamanho, vigor físico e habilidade é indispensável no esquema de Fernando Diniz, já que pode liberar o talento de Ganso e oferecer cobertura às subidas de Marcelo. Sem Alexander, olha-se para o elenco tricolor e não é possível encontrar nenhum jogador que possa desempenhar esse papel. Não estamos sequer falando de talento, já que a cria da base é sim um craque em formação. Estamos falando em termos de função mesmo. 2 jogos depois do fatídico destino de Alexander, foi a vez de Marcelo sentir a panturrilha e abandonar o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil ainda no primeiro tempo.
Marcelo é multicampeão pelo Real Madrid, um jogador extraordinário em diversos campos. É praticamente impossível repor um nome com esse gabarito à altura, mas é ainda mais difícil se você não tiver outro lateral de ofício na reserva. É claro que a sorte é um fator. Ninguém tem bola de cristal para prever que Jorge, emprestado junto ao Palmeiras, se machucaria ainda no início do ano. Ou que o zagueiro Vitor Mendes, que concorria pela titularidade, seria exposto por participação na máfia de apostas. Ainda assim, o planejamento de elenco do Fluminense é falho em diversos pontos, e não houve senso de urgência para repor e reforçar posições carentes. Fernando Diniz tem uma política de contratações questionável, que aposta em nomes como o meia Gabriel Pirani, esquecido pelo Santos e emprestado ao Cuiabá no ano passado, e o volante Thiago Santos, escorraçado pela torcida do Grêmio por conta de mais exibições. Com Xerém como um celeiro de craques à disposição, talvez fosse mais efetivo recorrer à base e não a apostas ocasionais em atletas com histórico recente tão ruim. Por conta da construção de um elenco sem profundidade, é muito difícil manter o padrão tático no Fluminense. O calendário conturbado e a intensidade do dinizismo vão, inevitavelmente, acarretar em lesões como as de Marcelo e Alexander. O banco pode ter opções restritas, mas precisa sim ser utilizado. Nas últimas partidas do Fluminense, é notável a queda de desempenho de John Arias, um dos grandes nomes e principal vetor criativo do time. Por quê? Porque Arias está exausto. Germancano está exausto. Fernando Diniz expôs seus principais jogadores a uma sequência estafante de jogos sem necessidade. Tem opções no banco que são subutilizadas, ou então escaladas fora de posição. A insistência em manter o centroavante Lelê na ponta é um bom exemplo, mas nem de perto o mais esquizofrênico deles. No empate diante do Goiás fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense começou a partida com o questionado Gabriel Pirani na lateral esquerda. Após cometer um pênalti infantil durante mais uma atuação pífia, Pirani foi substituído por Alexandre Jesus, ponta de origem, também completamente deslocado na marcação dentro daquela zona do campo. Diniz insiste em improvisos sem pé nem cabeça, sem uma estratégia clara de poupar jogadores e insistência em erros já cometidos no passado. Já exploramos as limitações do elenco tricolor, com a disparidade abissal de qualidade técnica entre o plantel titular e os reservas, além, é claro, dos desvios de função estipulados por Fernando Diniz. É função do treinador ajustar a tática para aproveitar o melhor das peças que dispõe. Sem Marcelo e Alexander, por exemplo, o Fluminense não tem a mesma qualidade na saída de bola para fugir das linhas altas adversárias. Gabriel Pirani, Thiago Santos, Martinelli e outros atletas não estão no mesmo patamar técnico. No entanto, o comandante tricolor insiste em manter as mesmas estratégias que, seguidamente, se veem superadas pelas equipes adversárias jogo após jogo. O Fluminense passou de dono das partidas a pressionado o tempo inteiro. Sem variação tática e inovação nas ideias, Diniz vê o time acuado e completamente desconfortável, empurrado ao campo de defesa e vendo o adversário administrar a posse de bola. Nenhuma filosofia de jogo pode ser tão dependente do talento individual que se tem à disposição. Imprevistos e lesões fazem parte da temporada, e lidar com esses percalços com inteligência é o que diferencia os campeões. Não bastasse a falta de opções para mudar o comportamento do time, Diniz, costumeiramente, não consegue prever situações que parecem óbvias em campo. Na derrota no jogo de ida pela final do Carioca, o Flamengo concentrava o jogo exclusivamente nas subidas de Ayrton Lucas pela esquerda. Diniz não mexeu e os 2 gols rubro-negros saíram de jogadas do lateral, que ainda provocou a expulsão de Samuel Xavier e poderia ter complicado de vez a vida tricolor. Já no empate contra o Goiás, o Fluminense vencia por 2-1. Toda a bola alçada na área carioca era finalizada por um jogador esmeraldino. O Flu não conseguia rebater uma bola sequer e parecia questão de tempo até alguém estufar as redes. Dito e feito. Diniz não atuou e o Verdão chegou à igualdade num escanteio. Gol marcado pelo baixinho Matheus Peixoto, com menos de 1,70. Completamente sozinho. Fernando Diniz não é mau treinador. Pelo contrário, tem ideias interessantes e uma proposta de jogo que encanta enquanto funciona, mas ainda está verde e precisa amadurecer, especialmente em gestão de elenco, antes de aspirar voos maiores. No entanto,
não se pode dizer que é um treinador inexperiente, pois já são 10 anos de estrada enquanto técnico. Até quando se utilizará o argumento da falta de experiência para proteger o treinador? O dinizismo sofreu com o holofote e atenção da mídia esportiva nacional, sempre imediatista e focada em resultado a curto prazo, o que não significa que não pode trabalhar nesses pontos a desenvolver e se transformar em um treinador mais completo e vencedor. Potencial, Fernando Diniz tem de sobra.